Bem, bom dia pessoal. Aqui quem está falando é o Lucas, professor de História, tá? Tô gravando esse vídeo aqui para explicar pro pessoal aí o conteúdo que eu passei para essas semanas. É um conteúdo difícil, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Talvez com a explicação, a leitura e as atividades vocês consigam compreender, tá bom? Quem quiser depois esclarecer as dúvidas, pode estar me procurando no horário certo aí, procurando Paulo, pode estar me procurando, tá? Sexta-feira é o nosso dia de estudo de história, tá? Sexta-feira, tuts, tá? É dia de estudar história. E então vamos começar porque eu separei as atividades dessas três próximas aulas aí, 6 próximas aulas, para a gente falar sobre uma coisa muito importante que aconteceu na Idade Média. A Idade Média é o nosso tema, tá, do bimestre. A gente está quase acabando. A gente falou sobre os vikings, lembram, nas últimas aulas, sobre a invasão do território europeu. Aí agora eu estava falando sobre o Império Carolíngio, como ele conseguiu tentar refazer o que o Império Romano fez, mas não deu muito certo, ele se fragmentou. E aí a Idade Média, a Europa voltou a ser o que era, né? É um lugar pobre, descentralizado, pouca organização. A gente costuma chamar, os historiadores chamam a Idade Média de Idade das Trevas, né? Porque é um período que faltou a luz da ciência, faltou a reflexão, faltou riqueza, né? Bem, a Idade Média ela vai de 364, mais ou menos, 367, quando cai o Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros, né? E vai até o ano de mais ou menos ali 1400, 1500, com o Renascimento e a queda do Império Otomano. Bem, durante esses 1000 anos, a gente já conversou bastante que a história mostra que a Europa, ela passou por um período de muita pobreza, né? De muita dificuldade. Mas e o resto do mundo? O que estava acontecendo nos outros lugares do mundo? Lembrando que na Idade Média aquele pessoal ainda não sabia da existência da América, tá? A gente está falando de um grupo, né? De uma sociedade que acreditava que só existia ali a Europa, a África e a Ásia, tá? Então, relembrando tudo que a gente falou nas últimas aulas, eu lembro que eu passei para vocês um trecho da série Viking, tá? Para quem quiser, tá na Netflix. Eu aconselho aos pais que selecionem cenas, porque tem coisa muito pesada para as crianças de 13 anos, não é bom de passar. Eu, quando passei, peguei só trechos da invasão dos vikings à Europa, tá? Bem, então eu espero que vocês tenham feito o relatório, anotado lá o que vocês viram sobre a série, o que vocês notaram de diferente, que vocês já tenham feito isso. Eu vou visitar quando a gente retornar às aulas, tá bom? Tem gente que já me entregou, quem já me entregou eu já guardei, já dei a nota, mas quem tem aí no caderno guarda para me mostrar depois quando a gente voltar. Espero que vocês tenham feito, tá? A gente vai falar agora de um povo que não estava nem na América, nem no sul da África, nem na Ásia, tá? A gente vai falar do povo que vivia bem no meio de tudo, lá no Oriente Médio, tá? O livro, uma das primeiras questões que eu coloco depois da leitura do livro é o seguinte: é diferente o árabe do islâmico. Qual que é a diferença do árabe e do muçulmano, que a gente tanto ouve falar? Bem, árabe é todo mundo que nasce na Península Arábica, tá? O que é a Península Arábica? É aquela região de terra que você tem ali atravessando o Mar Vermelho, tá? Antes de chegar na Ásia, embaixo da Europa, você tem bem no meio, se você pegar o mapa assim, você tem de um lado aqui a Ásia, em cima aqui a Europa, embaixo a África, e bem no meio do mapa você vai ter o Oriente Médio. Vocês vão ver no livro, na terceira imagem que eu mandei na tarefa, você tem o mapa mostrando lá onde é a Península Arábica. Todo mundo que nasce na Península Arábica, obviamente é árabe. É a mesma coisa que eu falar que todo mundo que nasce no Brasil é sul-americano. É brasileiro e ao mesmo tempo é sul-americano. Então você vai ter, por exemplo, alguém que nasceu no Irã, é iraniano e é árabe. Alguém que nasceu no Iraque é iraquiano e é árabe. Está mais relacionado com o lugar onde vive. Ser árabe está mais relacionado com o lugar onde ele vive, com o lugar onde ele nasceu, do que com a religião, né? O islamismo, sim, islamismo é uma religião.
Quem segue essa religião é o islâmico. A gente chama muito de muçulmano. Muçulmano e islâmico é a mesma coisa, por isso quando a gente estiver falando aqui sobre esse povo, eu vou usar o termo islâmico, porque eu considero um termo mais civilizado. Muçulmano às vezes é usado como um termo pejorativo, algumas pessoas usam o termo islão, que é um termo mais pejorativo ainda, então vamos ficar aqui só no islâmico, mas saibam que quando o livro falar muçulmano ou quando o livro falar islão, na verdade a gente está falando do islamismo, que é uma religião. Bem, eu vou contar para vocês aqui a história do islamismo, tá? Mas antes a gente tem que entender como que funcionava o Oriente Médio nesse período, né, antes de surgir o islamismo. Tá, como que eram os árabes no Oriente Médio. A gente lembra que a gente estudou no 6º ano que os romanos expulsaram os judeus do Oriente Médio. Então o Oriente Médio ele ficou ali com aqueles povos mesopotâmicos que viviam lá já há muito tempo e alguns católicos, né, alguns cristãos que vão se criar ali a religião cristã após a morte de Jesus, mas esses cristãos vão migrar para a Europa, vão fundar a religião católica, e poucos vão permanecer ali no Oriente Médio. De qualquer forma, você vai ter ali alguns cristãos, você vai ter ali muita gente de tribos antigas que acreditam em religiões politeístas animaístas. O que significa politeísmo animista? Significa que eles acreditavam em vários deuses, 360 e tantos deuses, era uma religião baseada no calendário, eles descobriram que a Terra dava 300 e tantas voltas em torno de si mesmo, então eles criaram religião que possuíam 300 e tantos deuses, um para cada volta, né? Cada tribo tinha sua religião, dessa forma cada um tinha ali sua crença, mas todos juntos acreditavam que existia um Deus superior, que era um Deus que comandava toda essa galera aí dos 300 e tantos semideuses, tá? Esse Deus superior eles chamavam de Alá, tá? Que é um nome que em árabe é dado por uma definição que a gente chama de Deus. Deus pra gente é Alá, pra eles é a mesma entidade, é o mesmo poder, é a mesma instituição. Deus e Alá é a mesma coisa, tá bom? Bem, o que acontece? O Maomé, ele nasce ali no norte da África, tá? Ele perde a família com 7 anos e é adotado por uma família de comerciantes, tá? O Império Islâmico ele vai se formar no norte do litoral da África. Então, quem que mora no litoral? Quem que está ali na beira do mar? É sempre o pescador e o comerciante, tá? Então, se você se lembra da história de Jesus estava sempre em lugares litorâneos, perto dos pescadores, né? E é naquela região que o Maomé vai ser criado. O Maomé é de uma família de comerciante que vai prosperar, ele prospera, tá? E segundo o que o Alcorão diz, o que é o Alcorão, tá? Vamos explicar aqui. Alcorão é o livro sagrado, tá? Dos islâmicos. Ele é uma reunião de várias escrituras sagradas, tá? Se você for pensar na nossa religião cristã, a gente utiliza livros que estão presentes no Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então os judeus escreveram lá o Torá, que são basicamente os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, tá? Gênesis, Levíticos, Números, Salmos e Deuteronômios. Então esses 5 primeiros livros compõem o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, tá? Nós católicos, nós cristãos, utilizamos esses 5 primeiros livros no Antigo Testamento, mais as escrituras dos apóstolos, contando a história de Jesus, contando do Apocalipse também, né? Então, a gente chama esse nosso livro de Bíblia, e os islâmicos vão reunir esses 5 primeiros livros do judaísmo, vão reunir os livros do catolicismo e vão unir também os escritos de Maomé, tá? Eles vão reunir tudo isso em 632, eles lançam aí o Alcorão, que é o livro sagrado, a religião então é promulgada, 632 é o ano que Maomé morre. Maomé é para eles como se fosse Cristo para nós. Maomé é o último, Maomé se nomeia o último profeta, né? Segundo o Alcorão, em 610, Maomé tinha 40 anos e foi revelado a ele
que ele era o último profeta que teria contato direto com Deus, e a ele teria sido revelado a incumbência de pregar no mundo inteiro que existia apenas um Deus e não vários deuses, como lá no Oriente Médio o pessoal acreditava. Bem, ele demora aí uns 3 anos para começar a pregar essa palavra por todos os países que ele atravessava. Notem que para os comerciantes isso é uma coisa muito comum, porque os comerciantes, principalmente ali no mar Mediterrâneo, eles estão sempre indo para Portugal, indo para a Espanha, eles estão sempre indo para a Itália, depois eles estão atravessando, indo para a China, voltando das Índias, eles pegam os carregamentos no litoral, atravessam o deserto nos camelos, levando os produtos, vendendo, trocando, né? Então, o Império Muçulmano, o Império Islâmico, vou chamar sempre de Império Islâmico, ele está crescendo, ele vai crescer graças a esse comércio, tá? Só que não é fácil quando Maomé sai por aí dizendo que todos os deuses não estão ali dentro do que é verdadeiro e que o único Deus verdadeiro é Alá e que ele não diz nada muito diferente do que o pessoal já acreditava. Todo mundo acreditava que existia um único Deus Alá. A diferença é que ele vai dizer que todos os outros têm que ser esquecidos e que a adoração é o único Deus. Ele vai dizer várias outras coisas, como que não se podia reproduzir a imagem divina, como a questão de você entregar doações, levar ouro, né? Mas isso aí a gente vai conversar depois. Bem, o que acontece? Uma das crenças do pessoal do Oriente Médio, a gente vai chamar de Corachita, o pessoal dessa região, antes de se converter ao islamismo, eles acreditavam no gênio, o famoso gênio que vocês conhecem do Aladim, sabe? Então era um tipo de ser sagrado que eles acreditavam e que o Maomé vai chegar lá e falar, não existe isso, é um único Deus, é Alá, é ele que faz tudo, tem os anjos, tem Deus e é só, tá? O Maomé ele vai ser perseguido por algumas tribos que não aceitam essa nova diretriz religiosa, então ele vai ter que fugir para uma cidade onde ele possa ser protegido. Ele foge para Yatrib, que mais tarde vai ser conhecida como Medina, é uma das principais cidades do Império Islâmico, tá? Lá acontece eu até anotei o nome, a Hégira, tá? Lá acontece a Hégira, que traduzindo é a proteção ou refúgio, o exílio, para onde ele vai se proteger. Lá ele funda a religião, lá o islamismo surge, cresce, se espalha, se torna uma grande religião, se torna um grande império, ele vai unificando, e lembra que ele está unificando cidades que são ricas, cidades que estão lucrando com o comércio, então está se transformando ali um grandioso império, cheio de riqueza. Nesse momento eles vão descobrir que existe ouro e diamante na África, então eles vão começar a retirar essa riqueza desse território também. A gente está falando de um império que, enquanto a Europa vai estar em decadência, esse é um império riquíssimo, que vai estar ali construindo, produzindo, vai ter uma cultura grande, vai ter estudo, mas isso a gente vai falar depois, tá? Bem, eu vou parar esse vídeo agora para não ficar muito curto, e aí já mais tarde eu continuo.